Sou Leno. Este trabalho é para a disciplina de Produção de Textos Acadêmicos Profissionais e o tema escolhido é Geração Procedural de Conteúdo. Bom, o que é geração procedural de conteúdo? A geração procedural de conteúdo é a criação automática de algoritmos de conteúdo através do próprio código. Ou seja, a PCG é um software de computador que cria conteúdo de forma independente ou dinâmica, dinamizando o trabalho de pessoas. E essa forma de criação vem se tornando cada vez mais popular por desenvolvedores que não querem limitar seus projetos e utilizam da PCG para ampliar e atrair maiores públicos, a fim de tornar infinito e mais lucrativo. Bem, como que funciona a geração procedural de conteúdo? Aleatoriedade. Assim nasce a ideia da existência da PCG, porém não resulta no mesmo conteúdo. A PCG é baseada nos conceitos definidos pelo desenvolvedor, do qual a máquina irá aprender para replicar de forma inteligente a criação deste conteúdo. A imagem traz conceitos definidos de pixels antes do início do funcionamento da PCG. Então, o desenvolvedor ele define, nesse caso, os pixels, né, de textura, e que a máquina futuramente replicará para criar, por exemplo, uma topografia de um terreno. A imagem agora traz um exemplo de árvore, onde o desenvolvedor pré-definiu uma textura de folhas, de grão, e o resultado que a inteligência tratou disso foi a criação dessas diferentes árvores e também diferente para cada diferente tipo de terreno. Bom, apesar de algumas pessoas confundirem, ambas se distinguem. A aleatoriedade retrata informações trazidas sem respeitar conceitos básicos, apenas um amontoado de ideias e conteúdo. Como podemos ver na imagem abaixo de aleatoriedade, traz uma árvore no meio do azul. Isso é uma falha no sistema. Então a aleatoriedade ela simplesmente joga informações, ao contrário da procedural. A procedural é um respeito ao conceito pré-definido do desenvolvedor e também uma inteligência muito melhor na hora de distribuir esses elementos. Então, a procedural ela tem menos chances de ter falhas ou erros, ao contrário da aleatoriedade. Bom, a geração procedural atualmente é utilizada notadamente importante para a criação de jogos, ciência de dados, estudos matemáticos e a computação quântica. Bom, o primeiro exemplo de jogo é o Minecraft. É um jogo criado pelo desenvolvedor sueco Marcus Nordpersson e posteriormente desenvolvido e publicado pela Mojang Studios, cuja propriedade intelectual foi obtida pela Microsoft em 2014. Bom, o jogo ele traz vários tipos de biomas. À direita, o bioma de floresta. O bioma ele é definido no espaço pela geração procedural antes pelos desenvolvedores, que trará informações como se haverá água, qual a intensidade do sol e quais animais também estarão presentes nesse tipo de bioma. À esquerda, um outro tipo de bioma rochoso, que ele também é baseado nas características pré-definidas e é que a PCG construiu sozinha esses conceitos. As montanhas, o tipo de vegetação rasteira que tem nesse bioma e etc. Bom, aqui está o estudo de malha. Bom, o estudo de malha representa a topografia que a inteligência artificial replicou, resultando em morros nesse caso. A junção dos pictos se dá pela construção de áreas de maiores intensidades rochosas, que também é definido pelo desenvolvedor e replicado pela inteligência. Bom, o segundo jogo é o No Man's Sky. Esse jogo ele é desenvolvido e publicado pelo estúdio independente Hello Games e que ganhou notoriedade internacional por ser um jogo infinito, feito totalmente em geração procedural de conteúdos. Bom, o jogo é uma representação do universo, com vários planetas, diversos ambientes e até seres. A sua escala se compara à escala real do nosso universo que conhecemos. A imagem retrata animais de diversos planetas, construído pela máquina com base na cor, na vegetação, se tem iluminação ou falta de iluminação. Cada animal que está nessa imagem é de um planeta diferente, e podemos ver que a sua tonalidade ou cor se distingue entre eles, mesmo tendo sido feito pelo mesmo processo de desenvolvimento. Bom, aqui podemos observar em escala real uma nave andando pelo espaço do jogo. Ali tem um planeta,
Ali tem vários objetos, vários asteroides, e são tamanhos reais comparados ao nosso. Bom, aqui está um personagem do jogo sentado, e mais a fundo está um planeta comparadamente a Saturno. E ele tem, de verdade, uma escala real a Saturno. Então é uma distância enorme entre o personagem sentado e o planeta visto. Uma curiosidade é que a missão Cassini-Ruins, ela começou em 98, né? E foi uma missão que traria algumas imagens de Saturno e que durou 7 anos para chegar. Então foi aí que a gente descobriu que deveria 7 anos de uma máquina construída pelo humano, saindo da Terra, chegar a Saturno em 7 anos. Então como é que um jogo poderia resolver isso? Não tinha como aquele personagem sair daquele lugar e demorar 7 anos para chegar naquele planeta. Então o jogo ele dá algumas estratégias para que o jogador, né, consiga tornar esse caminho em menos tempo, em segundos ou até minutos. Bom, aqui está uma escala de capacidade. Nesse GIF que é apresentado, dá para ver o tamanho do jogo em comparação à escala real, em questão de dados. Então aqui está o sistema solar, algumas galáxias, até a gente chegar na Via Láctea. E agora o tamanho do jogo No Man's Sky, e aqui também está o jogo Minecraft comparado ao planeta Terra. Então podemos ver que a capacidade e a representação dessa escala, ela nos mostra o quanto essa tecnologia ela é muito maior do que o ser humano poderia fazer por si só. Bom, esse foi meu trabalho. Muito obrigado.